Bom, queridos irmãos e irmãs da Catedral Diocesana de Nova Friburgo, hoje nós estamos aqui para meditarmos uma característica e um título de Nossa Senhora, que é Virgem do Silêncio. Então, antes de nós começarmos, vamos nos colocar na presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a responsabilidade de falar da Virgem do Silêncio é uma responsabilidade muito grande, e eu acho que eu já começo mal, né? Porque se é sobre o silêncio, a gente não tinha que falar muito, né? A gente tinha que contemplar mais do que falar. Então, nessa meditação, eu penso em tentar ajudar a que nós contemplemos essa característica da Santíssima Virgem tão chamativa, que é a Virgem do Silêncio, né? O silêncio na vida de Nossa Senhora. Eu gostaria de, antes de falar, dar algumas referências, né? De onde eu preparei esse texto. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus, nós vamos usar duas citações da Palavra de Deus. Depois, existe um livro que quem não conhece precisa conhecer, que é um livro excelente. Existe em áudio e também está publicado em português. Se chama O Silêncio de Maria, do Frei Inácio Laranhaga. É um livro sem nenhum desperdício de páginas, é muito bom. Um outro livro mais moderno e que fala dessa temática do silêncio, com muitas citações. Na verdade, esse livro aqui é como se fosse uma colcha de retalhos, assim, de citações sobre o tema do silêncio e sobre a importância do silêncio. É o livro do cardeal Robert Sará, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Muito bom também, né? E uma última citação que eu utilizarei também na meditação é a homilia do Papa Francisco, aquela famosa homilia do dia 27 de março de 2020, quando o Papa Francisco atravessou silencioso e sozinho a Praça de São Pedro em direção ao crucifixo e em direção ao ícone da Salus Populi Romani, né, da salvação do povo romano, né, de Nossa Senhora, aquele ícone tão famoso de Roma, que acompanhou também a Jornada Mundial da Juventude. Então, essas foram as referências, né? E eu gostaria de começar, então, com uma citação bíblica. Eu pensava, falar da Virgem do Silêncio. Qual seria a melhor citação para falar de Nossa Senhora, nessa característica do silêncio? Eu pensei em muitas, né? E escolhi a citação que está no Evangelho de São João, capítulo 19, a partir do versículo 25, que diz assim: Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Essa é a tradução da Bíblia da CNBB, né? Sobre esse tema. E eu escolhi esse versículo porque ele é muito importante para a nossa fé. É a partir dele que nós chamamos Nossa Senhora de Mãe, porque entendemos que Jesus, sendo Deus, quando ele fala, ele cria uma realidade, né? Do nada, digamos assim. E Nossa Senhora não é nossa mãe afetivamente, né? Ela é nossa mãe efetivamente, na ordem da graça, porque foi nos dada por Jesus Cristo. E esse momento da cruz é um momento de grande silêncio, porque é o momento da profundidade de Deus. E aqui, mais uma vez, se revela a face de Nossa Senhora em silêncio, olhando para a cruz de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender do silêncio de Maria é que não é uma opção. Se nós pensarmos no mistério de Deus, o mistério de Deus é silencioso. Se Deus não revela-se na sua palavra, né,
não se dá a conhecer a partir das demonstrações de amor que ele tem por nós, Deus permaneceria absolutamente no silêncio. Mas isso não faria dele menos verdadeiro, né? Deus continuava sendo verdadeiro no silêncio, sempre foi, né? Mas ele, porque ele quis se revelar a nós, num ato de amor, ele disse a sua palavra, que é Jesus Cristo. Mas Deus é silêncio. Quando nós precisamos, né, ou queremos chegar às coisas mais profundas de Deus, nós não encontramos uma resposta. Talvez esse seja o grande desespero da nossa sociedade moderna, que quer tentar compreender tudo nos seus mínimos detalhes. E por causa disso, ela não consegue compreender a Deus. A gente vê cada ano o número de ateus, né, crescendo. Sem dúvida nenhuma é porque cresce o número dos barulhentos. Se nós fôssemos capazes de ser mais silenciosos, nós teríamos certeza da presença de Deus. As grandes perguntas sobre Deus, né? Por que Deus permite o mal? Por que existe o mal no mundo se Deus é tão bom? Por que a graça de Deus acontece assim e não de outro modo? Hoje, até mesmo os movimentos de espiritualidade, né? Parece que tentam se refugiar no barulho, né? Atraem multidões, os grandes shows, palmas, ruído, né? Músicas. Isso tem o seu valor, mas Deus é silêncio e trabalha no silêncio e nos convence no silêncio. Quando é que nós tomamos as grandes decisões da nossa vida? Aquelas, inclusive, que nós percebemos que foram inspirações de Deus. Nos momentos que nós conseguimos ficar em silêncio. É assim que Deus age, né? Aquilo que Deus faz na alma das pessoas é puro silêncio, puro silêncio. Às vezes, por exemplo, nós padres, né, nós podemos cair na tentação de achar que uma homilia estrondosa faz muito bem, e faz. A homilia tem o seu papel. Jesus mandou que nós pregássemos. Mas o que realmente acontece na alma das pessoas, na do padre que fala e das pessoas que escutam, é um silêncio. Quando depois a gente escuta o feedback das pessoas, a gente percebe que Deus falou muito mais do que nós e que, às vezes, o que Deus esperava naquela homilia eram os momentos do silêncio do padre para dizer as coisas mais importantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse no início que quando nós falamos do silêncio em Nossa Senhora, nós não falamos de uma opção. Nossa Senhora não optou pelo silêncio. O silêncio é uma consequência necessária de quem se mergulha em Deus. Todos os grandes autores espirituais dizem que o silêncio é como um porteiro da vida interior, da vida espiritual. Porque realmente, se nós não conseguimos ficar em silêncio, nós não conseguimos perceber a ação de Deus na alma. Caímos, inclusive, no erro de achar que nós é que fazemos alguma coisa, que é o nosso esforço. É lógico que é importante o nosso esforço, porque ele é sinal de uma correspondência. Mas o que faz realmente a santidade em nós é a ação de Deus. E Deus não faz barulho. A ação de Deus é silenciosa. Mais uma vez eu repito a ideia do início. O silêncio na vida de Maria não era uma opção, porque o silêncio é uma consequência necessária de quem está totalmente imerso em Deus. E quando nós lemos o Evangelho, eu li uma passagem do Evangelho, que foi o tema da cruz, né? Quando Jesus deu a sua mãe como nossa mãe. Podemos dizer que na Sexta-feira Santa foi o dom que ele nos deu. Na quinta-feira ele nos deu a Eucaristia, nos deu o sacerdócio, nos deu o mandamento do amor. No domingo da Páscoa ele nos deu a vida nova pela sua ressurreição, ele soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, segundo o Evangelho de São João, isso foi no mesmo domingo da Páscoa. Mas o que Jesus nos deu na Sexta-feira Santa? Ele nos deu a sua mãe. Mas tudo isso só se entende realmente no silêncio, né? E se nós meditarmos toda a vida de Nossa Senhora, nós vamos encontrar um grande silêncio. Por quê? Porque a ação de Deus na vida dela foi de tal magnitude, foi de tal força e de tal peso,
que a única resposta possível foi aquela que São Lucas colocou no seu evangelho, quando quis definir a oração de Nossa Senhora ou o modo como ela se relacionava com as coisas de Deus. São Lucas disse: "E Maria guardava todas essas coisas no seu coração." Imagine o que é o tesouro do coração de Maria, sendo testemunha em primeira pessoa da maior maravilha de Deus, que foi a encarnação dele mesmo, de Deus mesmo. Deus que se fez homem, no silêncio do seio de Maria. Isso é um tesouro imenso. Agora, como é que nós podemos contemplar o coração de Nossa Senhora? Só fazendo silêncio. A oração cristã, ela é uma oração, não é uma oração de vazio, não é mutismo, não é ficar mudo, não é isso. A oração cristã é o reconhecimento de uma grande riqueza, de uma grande profundidade. É ter o que meditar. Mas essa meditação só será profunda se acontecer no silêncio. Eu vou ler algumas das citações que o cardeal Sara coloca no livro dele. Uma das citações é de São João da Cruz. E São João da Cruz diz assim, nos seus ditos de luz e amor, número 99. O Pai Eterno disse uma só palavra, e essa é o seu Filho. Ele a disse eternamente e em um silêncio eterno. E no silêncio da alma, ela se faz ouvir. Se isso é verdade para nós, se nós só podemos compreender Jesus no silêncio, quem já fez aquela experiência de adorar Jesus Eucarístico em silêncio? Quem já fez aquela experiência de, entre um mistério e outro do rosário, ficar em silêncio, né? Sabe do que eu estou dizendo? Nós só conseguimos saborear a verdade de Deus quando nós conseguimos fazer silêncio, interior, sobretudo, né? Se isso é verdade para nós, muito mais verdade é para Nossa Senhora. E ela sabia disso, ela tinha esse gosto na alma, né? O gosto do silêncio. Uma outra citação também do cardeal Sara sobre o silêncio. É inclusive de Madre Teresa de Calcutá, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 79. Ela disse assim: Deus é o amigo do silêncio. As árvores, as flores e a grama crescem no silêncio. Olhem as estrelas, a lua e o sol, como se movem silenciosamente. E é interessante nós ouvirmos essa citação entendendo que ela é de Madre Teresa de Calcutá, porque era uma mulher tão ativa, né? Sua vida era fundar casas das missionárias da caridade, era atender aqueles mais pobres entre os pobres. Madre Teresa atendia os pobres e os moribundos, né? Para que eles morressem com dignidade. Existem muitos trabalhos sociais na igreja e muito louváveis, né? Que atendem os pobres para que eles possam ter um trabalho digno, ter uma casa digna, ter uma refeição digna. E isso é uma manifestação de amor maravilhoso. Madre Teresa de Calcutá, ela escolheu uma outra manifestação diferente dessa, de acolher aqueles que ninguém queria acolher porque já estavam condenados. Eram os moribundos, os que estavam às portas da morte. E era uma mulher muito ativa, aquela baixinha, encurvadinha, quem já viu os vídeos de Madre Teresa, ela rodava de um lado para o outro, atendendo um, atendendo o outro, falando com um, conseguindo doações, né? E ao mesmo tempo ela era uma mulher profundamente silenciosa. Uma outra citação do cardeal Sara é de um monge trapista já falecido, Thomas Merton, muito famoso pelos livros que ele escreveu, muitos ou quase todos, na verdade, estão traduzidos para o português. E ele escreveu em um dos seus livros chamado O Sinal de Jonas, algo sobre o silêncio, muito belo. Ele disse: a necessidade de silêncio é particularmente evidente neste mundo onde há tanto barulho e palavras ineptas. O silêncio é necessário para protestar e reparar a destruição e os danos provocados pelo pecado do ruído. É evidente que o silêncio não é uma virtude e que o ruído não é um pecado. Mas o tumulto,
a confusão e o ruído perpétuos que reinam na sociedade moderna são expressão dos seus mais graves pecados, sua impiedade, suas orgias e sua depravação moral, sua arrogância perante o eterno, seu desespero. Um mundo feito de propaganda, de argumentos infindáveis, de vitupérios, de críticas ou simplesmente de tagarelices, é um mundo que não vale a pena se viver. Os católicos que se associam a esse tipo de alarido, os que adentram na Babel das vozes, de certa maneira exilam-se, saem, né, da cidade de Deus. Esses católicos, ou para esses católicos, a missa torna-se um falatório confuso. As orações, um ruído externo ou interno, repetições apressadas e mecânicas de um rosário sem fim. Muito interessante essa citação, e mais uma vez eu digo, o objetivo da nossa meditação não é falar sobre Nossa Senhora do silêncio, porque seria um absurdo, né? Falar muito daquela que silenciou tanto, né? Mas dar elementos para que nós meditemos. E eu acho que aqui nessa citação de Thomas Merton, ele desmascara o que nós precisamos realmente entender do mundo que nós vivemos e da importância do silêncio. O mundo sem silêncio é um mundo desumano. O Papa Francisco, numa meditação que ele fez antes de ser Papa, quando ele era cardeal de Buenos Aires, quando ele fala sobre a corrupção, ele diz que toda corrupção precisa de barulho, precisa de festa. O corrupto precisa fazer banquetes para esquecer o mal que ele fez. É muito interessante isso. E nós vemos isso na nossa sociedade. Quando nós estamos o tempo todo no ruído, nós somos inumanos porque nós não conseguimos ouvir o outro. Para ouvir o outro é necessário fazer silêncio. E como as pessoas hoje não sabem escutar. E quando nós não sabemos escutar, nós julgamos sem ouvir. Meus irmãos, a Santíssima Virgem fazia silêncio e não julgava. Interessante. No tempo que nós estamos vivendo, onde todo mundo quer ter a melhor ideia na internet, nas redes sociais, nós não sabemos fazer silêncio. A primeira frase que nós lemos já é suficiente para nós condenarmos uma pessoa e replicarmos e compartilharmos aquilo para que ela seja condenada por outros. O mundo do juízo, aliás, o mundo do ruído, é o mundo do juízo sem misericórdia. Outra coisa que disse também o Thomas Merton sobre o tema das orgias, né? Se nós não sabemos fazer silêncio dentro de nós, nós não conseguimos discernir as intenções do nosso coração. E nesse sentido a gente pode dizer que todos os pecados são justificados quando nós não sabemos fazer silêncio. Agora, é insuportável conviver com o pecado se nós fazemos silêncio. O silêncio nos leva necessariamente ao arrependimento. Porque os nossos pecados, como diz a Escritura, clamam ao céu, gritam a Deus e gritam a nossa consciência. Uma pessoa que vive de bebedeira em bebedeira, de orgia em orgia, de festa em festa, de maledicência em maledicência, de violência em violência, de confusão em confusão, não pode fazer silêncio, porque o dia que ela fizer, as máscaras vão cair e ela necessariamente vai ter que se encontrar com Deus. Quando nós meditamos sobre isso, eu acho que nós podemos entender melhor qual é o peso da santidade da Virgem do Silêncio. Ela podia ficar em silêncio diante de Deus. Ela podia. Porque ela não permitia que o pecado entrasse no seu coração. Se nós conseguimos fazer silêncio, vamos usar uma imagem gráfica, né? Quando o pecado bater a porta do nosso coração, ou tentar abrir aquela porta ruidosa, porque a porta do coração é como uma porta sem óleo, né? Ela abre fazendo ruído. Se nós aprendemos a fazer silêncio, nós advertiremos a chegada do pecado e conseguiremos fugir dele. Agora, no meio do barulho,
A gente não consegue discernir. A graça e o pecado estão muito misturadas, né? Virgem do silêncio, ensina-nos a fazer silêncio, para nós conseguirmos tirar de uma vez por todas aqueles pecados contra os quais nós vemos lutando há tanto tempo. E nós não conseguimos desmascarar a sua maldade, a sua falsidade, porque nós não fazemos silêncio. Também o ruído da sociedade de hoje é uma arrogância diante de Deus, né? Como as pessoas hoje julgam a Deus, levantam o dedo a Deus, ofendem a Deus. Somos muito arrogantes, mas nós só somos arrogantes porque nós não sabemos fazer silêncio. Nós não aprendemos a nos comover diante do amor de Deus, que se manifesta todo o tempo, porque nós não somos capazes de silenciar. E o amor de Deus é silencioso. O Papa Francisco também fala isso numa imagem muito gráfica, né? Ele diz que uma floresta que cresce, aliás, uma árvore que cai, faz mais ruído do que uma floresta que cresce. O bem é silencioso. Mas nós nos revoltamos contra tudo e contra todos, achando que o mundo só tem mal e que só acontece o mal e só vemos o mal à nossa volta porque nós não aprendemos a fazer silêncio. Se nós não fazemos silêncio, nós não aprendemos a ser agradecidos. E se nós não somos agradecidos, somos mal agradecidos, nós somos arrogantes diante de Deus. O mundo hoje é arrogante. As pessoas julgam a Deus porque não aprenderam a fazer silêncio para ver o seu amor, para emocionar-se diante de um coração que se mostra e se dá. Esse é Deus. A Senhora do Silêncio fazia silêncio para ver mais Deus e para agradecer melhor a Deus. Por último momento assim, e depois eu vou citar o Papa para terminar, outro pecado do nosso mundo, né? E que é o problema do silêncio, ou melhor, do ruído, é que se nós estamos no ruído, nós não somos bons observadores. E nós não somos bons observadores daquilo que é mais importante, que é a vida. A vida é silenciosa. Não confundam a vida com as manifestações exteriores de vida. Às vezes a gente aprende na escola, todo ser vivo se move, não é assim? Todo ser vivo faz barulho, né? Sei lá, parece que fica muito isso na nossa cabeça. E é por isso que nós pecamos hoje pelo aborto e pela eutanásia. Porque nós não aprendemos a reconhecer uma vida silenciosa. No ventre de uma mulher, no momento mais belo da sua vida, quando ela tem aquela experiência única que é ser mãe, ali está uma vida silenciosa e é vida. E talvez a única pessoa que perceba aquela vida é a própria mãe, porque é silêncio. E nós hoje estamos fazendo tanto barulho, tanto barulho, tanto barulho, para que nem mesmo as mães percebam a vida que está no interior delas. Mesma coisa a eutanásia. Quando nós vemos um paciente em silêncio, em coma, ele está em silêncio, mas ele está vivo. Quando nós vemos o idoso que já trabalhou tanto e que agora já chega o momento do silêncio das suas forças, ele está vivo. Não só está vivo, como ele tem vida para dar, experiência para transmitir. E o mundo moderno nos está convencendo pouco a pouco, como já acontece em países da Europa, por exemplo, a Holanda, de que a vida do idoso é um egoísmo, que melhor seria que ele morresse porque ele já não é útil, porque ele não produz. Conto uma história. Eu conheci uma idosa holandesa que estava numa casa de repouso na Espanha. E essa idosa comentava que foi para a Espanha com medo. Por quê? Ela tinha uma filha única, ela não foi casada, ela teve uma filha, mas não era casada. E a filha dela agora também já estava com uma certa idade, e que teve um determinado momento, na Holanda, a eutanásia ela é legalizada e possível para qualquer um. Chegou um momento em que a filha dela insinuou que o fato dela estar viva já naquela idade era um egoísmo, porque ela estava consumindo recursos do planeta.
sem estar produzindo nada. Ela disse que naquele dia ela teve medo e se mudou para a Espanha, onde a eutanásia ainda não era permitida. E ainda não é permitida, apesar de alguns casos terem acontecido. Por falta de silêncio, nós não enxergamos a vida. Agora imaginem como a Virgem do Silêncio enxerga o que é vida. Precisamos silenciar diante dessa verdade da vida da Virgem do Silêncio, né? E eu agora, já passando da minha hora, peço desculpas. Gostaria de terminar com um trecho da homilia do Santo Padre, naquele dia, como eu disse no início, que foi aquela oração que ele fez sozinho, praticamente sozinho, na Praça de São Pedro, no dia 27 de março de 2020. Eu vou ler uma parte de um parágrafo. Ele diz assim: Deus nos chama a aproveitar este tempo, está falando da pandemia, como um tempo de decisão, não como um tempo de prova. Não é o tempo do teu juízo, Senhor, mas o do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito, derramada e plasmada em entregas generosas e corajosas. É a vida do Espírito, capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente silenciosas, esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, muitos, outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus. Que todos sejam um. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear o pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores, mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Até aqui a citação do Papa Francisco. Eu não sei quantas coisas o Papa rezou e leu e pensou e silenciou para preparar essa meditação. Mas quando eu leio que a oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras, eu só consigo pensar em Nossa Senhora. Ela é o nosso exemplo. Virgem do Silêncio, rogai por nós. Agradeço a todos a paciência de estarem conosco nessa meditação e eu peço de verdade que essa meditação não termine agora, mas se prolongue no silêncio da sua oração. Que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.